Aham. Então, bom dia novamente. Agora nós estamos aqui no Instagram, nas nossas quintas-feiras de resoluções familiares, onde a gente traz sempre um, um movimento constelatório sistêmico, né? Em alguns momentos, as pessoas que desejam, elas podem entrar e trazer os seus temas para constelar. Em outros, a gente faz os temas coletivos. E hoje eu trouxe aqui para nós, né, esse olhar da alquimia sistêmica para os chakras. Está querendo cair, quase que ela cai, mas ela não está. Falar em chakra, vai. Deu certo, ela ficou aqui, peguei ela bem na horinha. Minha orquídea linda está aqui também, deixa eu mostrar ela para vocês. Meu presente do Dia das Mães, ó, não é linda, né? Aqui é meu orquidáriozinho, meu cantinho preferido da casa. Ontem eu estava conversando com a Ana Beatriz, minha árvore fica aqui também. Nossa árvore sistêmica pesada. Ó, cristal de quartzo, ela fica aqui, ela vem para as constelações. E quando eu posso estar aqui, eu gosto de estar aqui, né? Nesse lugar de jardim, cheio de flores, cheio de tudo enquanto, para harmonizar. E melhor do que falar em chakras no jardim, né? Não tem coisa melhor. O telefone está aparecendo de todo jeito aqui, deixa ele aparecer aí. Então, toda quinta-feira, às 10h08, aqui no meu Instagram, né? Eridamourão.terapeuta. E aí, deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo aqui, alquimia sistêmica, sistêmica e chakras. E os chakras, né? E aí, quem estava lá, né, na live, que pena que ela não ficou salva, mas depois eu vou gravar e vou deixar no meu YouTube um pouquinho do que eu falei lá sobre os chakras e o Pai Nosso, porque a forma que eu faço, a forma que eu trouxe, ela é diferente do que convencionalmente a gente vê no livro do Pai Nosso e dos chakras, porque foi a forma que chegou para mim e que hoje eu vejo quanto ela está fundamentada nessa base que a alquimia traz, né? Que a visão sistêmica traz, e é uma ferramenta de muita cura mesmo para nós. Então, o que que a alquimia traz para a gente, né? De orientação em torno dos chakras. Através da alquimia, eu mexendo aqui nas minhas plantinhas. É um caso sério aqui no meio das plantas. Eu nem avisei para o pessoal que a gente está aqui. Vou compartilhar rapidinho fora e já volto, porque aí a gente já informa para eles que a gente está aqui e convida todo mundo. E aí todo mundo vem, ninguém perde, né? Para depois não dizer que a gente esqueceu de chamar alguém. Só demora um pouquinho, mas é rápido. Deixa eu botar aqui o meu povo de Olinda também. Já estamos ao vivo, ao vivo. Rapidinho, já voltamos. Então, o que que a gente aprende, né? E assim, alguém aqui que está aqui agora não sabe o que é chakra, e aí talvez alguém não saiba, né? E eu não vou aprofundar, mas vou falar um pouquinho. Chakra, eles são vórtices de energia, e eu faço assim, vou sentindo aqui na minha mão. Oi, amor, seja bem-vinda. São vórtices de energias que a gente sente a vibração que passa da aura para os chakras e chega no corpo físico. E através desses chakras e dessa energia que passa também para o corpo físico, a gente sente
as outras questões no físico. E através da alquimia, a gente aprende que cada chakra nosso está conectado de uma forma mais profunda com a nossa ancestralidade materna, com a nossa ancestralidade paterna, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, muitas vezes, aquilo que a gente achou que, isso aqui eu trago desde criança, eu sinto isso nessa parte do meu corpo, às vezes uma patologia, às vezes algo na mente. Isso tem a ver com questões ancestrais, com questões que eu já trouxe de registro nos meus chakras. E aí isso causa bloqueios. Eridan, é só sistêmico? Não, não é só sistêmico. É sistêmico porque já vem lá do meu sistema, mas já está aqui. E eu sou o sistema, né? Eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. E eu engordei um pouquinho, já vou vendo as bochechinhas assim, tá tudo bem. Faz parte, são muitos processos, né? E aí a gente quando não ajusta tudo aqui dentro, a gente acaba ajustando aqui fora. E tá tudo bem. Aos pouquinhos as coisas vão se reorganizando. O que a gente não processa aqui dentro do coração, elabora bem, digere bem nos chakras, se alojam no corpo, para que a gente olhe para isso. E a gente olha, e a gente vê, e a gente resolve. Então, esses dias, né, fazendo todos esses movimentos mesmo, olhando mais para a Lua, sentindo que a Lua traz para nós, e ontem a gente entrou numa Lua crescente, né? E esse movimento da Lua crescente é um movimento para a gente expandir aquilo que a gente vem fazendo, para a gente movimentar. Então, é um momento que é importante a gente fazer movimentos com consciência. Consciência do que eu estou comendo, consciência de com quem eu estou me relacionando, consciência de onde eu coloco o meu dinheiro. E, sobretudo, nas primeiras 24 horas da lua crescente, é importante eu observar o que eu vou comprar, para que eu compre algo, eu faça algo que tenha a ver com o meu propósito, que tenha a ver com a consciência, porque é esse movimento que ela traz para a nossa consciência. E devido a todos os movimentos que a gente tem feito de conexão, né, com a astrologia, dentro da jornada, sobretudo, de cura ancestral, que vocês já sabem que a gente vem fazendo, só que agora ela está com esse nome, de jornada de Ano Novo Astrológico. Por quê? Porque a gente iniciou no Ano Novo Astrológico. Mas a proposta é qual? Cura ancestral. É sempre cura ancestral, porque lá a gente traz esse olhar para a ancestralidade, né? Onde a gente vai ter temas que vão ser abordados uma vez ao mês em cada encontro, onde a gente tem um grupo do WhatsApp, quem está aqui, que já faz parte, quiser falar como é que está sendo lá, pode dizer. Lá a gente tem a oportunidade de não só constelar de forma coletiva os temas que são propostos ao longo de um ano, como as pessoas que estão participando com a gente da jornada trazem o seu próprio tema em algum momento para constelar de forma individual, onde a gente vai vendo que as curas estão bem casadinhas. A gente fez até uma constelação de uma das participantes e depois a gente fez a constelação coletiva, que a gente chegou, está na segunda, o segundo encontro, né? O primeiro encontro a gente olhou para o perdão, para o nosso auto perdão, para o perdão para os nossos pais. E no segundo encontro, a gente trouxe, e está tudo bem, as vozes ao redor são as vozes do sistema que vem aqui se integrando com a gente, e está tudo certo. Quando a gente faz ao vivo é assim, tá? Então, tudo bem, eu digo sempre que eu gosto de ouvir o campo, né?
E aqui se abre um campo. Constelação é tudo que a gente faz e que a gente traz para a consciência, onde a gente inclui. Aqui tem um campo. E nesse campo tem vozes, que são talvez essas vozes ancestrais, que querem se incluir, querem participar aqui do nosso movimento, né, dos chakras. E aí, dentro desse encontro que a gente fez, a gente, o coletivo, onde foi o tema da ancestralidade com a prosperidade, que a gente fez dentro da lua nova, e a gente vai mediando assim, né, de acordo com as luas. Ainda aconteceu um movimento coletivo que tinha a ver com a constelação individual da participante. Vê que legal. Ela ficou bem surpresa e feliz, né? E nada é surpresa, porque tudo é sobre todos. Mas eu achei muito bom. Carolina, meu amor, seja bem-vinda. Para mim está sendo muito importante participar desses movimentos com você. Tudo o que eu vou percebendo, coloco em oração na RQC, Reprogramação Quântica Celular, não é isso, auxiliadora? E é ótimo, foi ótimo, inclusive, você trazer isso, auxiliadora, porque é como eu digo, nós somos seres integrais, né? Então, não é só um movimento. É um movimento que a gente percebe que às vezes precisa um outro e que precisa um outro. Por isso eu trago também nos nossos encontros, na abertura da constelação, em alguns momentos, o reiki, porque ele potencializa o que a gente vai fazer. Por isso eu senti de trazer esse movimento alquímico sistêmico, que vai ser o segundo encontro da jornada, porque é um encontro por mês. Mas, eventualmente, de acordo com o que o céu pede, a gente pode fazer dois movimentos. E aí nós vamos olhar de forma alquímica para os nossos chakras. O encontro do dia 31 vai ser uma constelação alquímica dos nossos chakras. E como eu abro sempre a oportunidade, né? Todos aqueles que quiserem participar conosco desse encontro são bem-vindos, tá certo? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações de como vir no dia 31, às 9 horas da manhã, via Zoom, participar dessa constelação alquímica sistêmica, para que a gente olhe o que que a gente vem trazendo, o que está relacionado, sobretudo, com a mãe, com o pai, que a gente pode liberar desse chakra. Por quê? Porque quando eu libero dos meus chakras, facilita os meus movimentos energéticos e físicos para aquilo que eu também preciso resolver. E aí, às vezes, vai entrar um RQC, às vezes a gente vai sentir a necessidade do reiki, às vezes algo vai se apresentar no sistema onde a gente percebe que se a pessoa realiza um mapa de nascimento, ela vai integrar melhor aquilo que ela viu, aquilo que ela entendeu sobre o nascimento dela, sobre os desafios dela. Então, é um trabalho assim que cura a jornada, é a vida toda, onde a gente tem muitos elementos, onde a gente tem muitas, muitas e muitas ferramentas, né? Então, assim, hoje eu quero trazer um movimento aqui. Se alguém tiver aqui algo, né, para trazer, quiser entrar, pedir para entrar aqui, de preferência alguém que ainda não participou com a gente, mas se não, tá tudo bem, né? As oportunidades aparecem e aqueles que sentirem, Inês, querida, você tá aí. Se quiser entrar para vivenciar algo, não vai aparecer aqui no Zoom, né? O Zoom só vai conseguir ouvir, vai ficar aqui no Instagram. Eu sempre digo que a gente faz alguns movimentos aqui, e os movimentos, eles não precisam ser. A gente faz aqui, né? A constelação, mas a pessoa não precisa trazer algo tão pessoal, algo que a exponha. Por quê? Em alguns momentos vai ficar salvo,
aqui a live no Instagram, ela fica salva uma semana e depois eu deixo só no meu canal do YouTube. E essas 2 semanas ela nem está conseguindo ficar salva nem aqui. E aí eu estou aqui fazendo o Zoom para deixar salvo no meu YouTube depois. Mas quem sabe, se alguém quiser entrar agora, a gente faz um movimento com esse olhar da alquimia sistêmica para que vocês entendam melhor como funciona, como integra, né? A gente está aqui só nos últimos ajustes, são ajustes mesmo, só são 2 imagens ou 3 que eu quero trocar do e-book que eu fiz do manual da jornada de Ano Novo Astrológico, para que ele esteja disponível para quem está na jornada, para quem participou com a gente das constelações de Ano Novo Astrológico, mas também para quem queira adquirir e ficar acompanhando. Lá a gente traz exercícios, a gente traz o que a gente está trabalhando em cada mês. Óbvio que dentro da jornada a gente faz os movimentos direto da constelação e vai acompanhando. Mas para quem não pode, por qualquer motivo, ainda está na jornada, pode ir acompanhando mês a mês as orientações que tem ali. Tá muito lindo, tá muito rico. E também vem com a gente experimentar no domingo, dia 31, que eu tenho certeza que vai ser algo muito maravilhoso. E que a gente só acontece aqui com a gente, viu? Até aqui eu ainda não participei com ninguém. Já participei de constelação astrológica, já participei de vários movimentos, mas de movimento sistêmico, alquímico, olhando para os chakras, só eu que já fiz até agora. Mas está aí para o universo, para quem puder ser contribuição, fazer também, né? A gente já fez na jornada passada um encontro, já fez também no consultório sistêmico alquímico, que está aqui no forninho em reajuste. E agora a gente vai fazer no dia 31 novamente. Vou colocar um tema, tá? Então, mais alguém? Deixa eu ver. Inês não quer experimentar? Tá aqui a primeira vez, auxiliadora. Deixa eu mandar para ti, auxiliadora. Ah, peraí, que eu vou até dar uma pausa aqui rapidinho no Zoom, que eu esqueci de pegar ali rapidinho. Eita, deixa eu ver como é que eu vou aqui. Ah, tá aqui. Hoje à noite a gente tem uma constelação particular fechada no Zoom de uma pessoa da jornada, mas a representação e a participação são gratuitas, tá? Então, quem quiser participar, que não estiver dentro da comunidade sistêmica, entre em contato comigo que eu mando. Mas o bom é estar dentro da comunidade. Por quê? Porque tudo eu posto lá, todas as coisas elas vêm em primeira mão lá. Quando eu trago algum bônus, tanto no valor das constelações como de oportunidades, tudo é primeiro para lá. Por quê? Porque você tem que honrar aqueles que lhe honram. E as pessoas que caminham com a gente, elas merecem ser honradas. E elas estão lá, trazendo também o servir delas, né? Recebendo os benefícios que você nunca vai para uma constelação ao acaso ou só para doar. Você leva a tua energia, a tua representação para a constelação do outro, mas a história do outro é sempre a nossa. Então, na história do outro, eu também constelo a minha própria história, o meu sistema. Mas, como as pessoas estão lá disponíveis, eu gosto também de presenteá-las de alguma forma. Então, sempre que eu posso, eu faço algo para quem está lá. Então, para quem quiser, eu acho que aqui no link da minha bio tem também o link da comunidade sistêmica. E essas são as cartinhas sistêmicas que eu uso, das falas sistêmicas, das constelações sistêmicas, do Ho'oponopono, tem muitas outras, tá? Tem dos chakras também. Mas a dos chakras eu vou deixar para o nosso encontro do dia 31 com a alquimia sistêmica, porque eu sei que vai ser maravilhoso. E tem o oráculo cósmico, que esse aqui, ó, é o recém-chegado,
e ele é especial para dentro da jornada. Porque os passo a passo dele são um pouco maiores, mais aprofundados, mais elaborados, então a gente deixa lá para a jornada, que é algo bem especial. Mas eu vou agora, né, pedir que a gente possa se conectar, sentir, sentir o que o campo pede para nós nesse momento, para que eu possa trazer uma cartinha para nós e ver o que que essa cartinha traz. E se alguém quiser dizer um número, o número que vocês trouxerem, eu conto a quantidade de cartinhas e tiro, e a gente vai ver o que que essas cartinhas vão trazer já para esse campo. E de repente, como a auxiliadora trouxe aqui para nós, né, que ela quer colocar aqui o tema, quer colocar um tema, não foi auxiliadora, eu já esqueci qual é, mas deixa eu vou te achar e vou mandar aqui o convite para você participar por vídeo, que aí é só você entrar, eu nem estou conseguindo aqui. 3, tá bom, já vi aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Exercito olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Exercito olhar para o que aconteceu sem julgamentos. E aí, julgamentos, né? Como é que está essa questão? E a auxiliadora tinha trazido aqui para mim um tema, vou colocar o tema Coragem para enfrentar a autossabotagem. Coragem para enfrentar a autossabotagem. E aí os julgamentos, né? Muitas vezes esses julgamentos, eles já vêm conosco, mas não são julgamentos que começaram em nós. E para eu julgar, eu também vou trabalhar onde? Aqui. No meu verbalizar. A gente bem sabe que tudo nasce aqui, no coração. Mas eu vou julgar e eu vou para que isso seja, gere, né? Como a gente já trouxe, e o verbo se fez carne. Porque tudo aquilo que eu falo, e não é só o que eu falo, tá? Aquilo que eu crio a partir daquilo que eu imagino e que eu intenciono, mas quando eu falo, isso ganha uma expansão, né? E o verbo se fez carne. Eu verbalizo. O que eu estou julgando? O que eu estou usando, talvez, a minha fala para julgar, para fazer uma autossabotagem? Será que por algum motivo eu posso ter julgado os meus pais? Será que o julgamento ele faz parte da minha ancestralidade paterna? Porque tudo é sobre os dois, tá? Porque o que tem de um lado tem do outro. Mas na medida que eu identifico algo com um chakra, onde esse chakra eu entendo que ali tem uma ação maior, uma ligação maior com meu pai ou com a minha ancestralidade paterna, eu posso buscar entender de onde vieram tantos julgamentos, de eu posso ter me auto-sabotado, talvez, com medo do julgamento. Talvez, será que eu vi o meu pai julgando? Será que eu vi ele falando com esse julgamento? Será que é um medo que ele trazia e que eu trago também? Fala para mim, auxiliadora, se tu consegue mandar para mim o convite para entrar. Eu não estou conseguindo, não estou vendo aqui, não está aparecendo para mim. Se você conseguir me enviar o pedido para entrar por vídeo, aí eu aceito aqui convidar. Já mandei agora. Ver se você consegue entrar.
Que aí você traz mais um pouquinho e vai aqui aproveitando os movimentos, né? A deusa da oportunidade passa e a gente agarra. Não, eu mandei para você, deve aparecer aí. É só você aceitar. Eu mandei, eu vou mandar de novo, ó. Convidar. Aí vai aparecer aceitar. Aí você aceita. Aqui no Zoom não vai dar para ver, mas talvez dê para ouvir. E aí fica com a voz, né? Eu mostrar aqui um pouquinho. E tá aqui, ó, que a gente tá aqui no Instagram, algumas pessoas. Olha, muito bem. Baixe para eu ver mais um pouquinho do seu rosto. Olha, deixa eu mostrar. Posso mostrar você aqui no Zoom? Vai ficar registrado no Zoom também? Olha, tá vendo? A auxiliadora conseguiu entrar. Como é que chegou essa cartinha para você, auxiliadora? Foi muito importante. Eu acho que inconscientemente eu ando me auto-julgando muito. Com Hum, medo de ser julgada, sim, eu acho que tem tudo a ver. hum. E quando eu trago essa fala, né, que muitas vezes isso pode estar associado ao nosso pai e à nossa ancestralidade paterna. Como é que isso chega para você? Para mim, eu acho que é mais em relação à minha mãe, porque a gente foi criada assim, sendo muito criticada mesmo. Certo. Aí eu estou passando por uma fase de muita insegurança, mas eu estou superando. Eu estou Certo. fazendo tudo. Aí seus vídeos têm me ajudado muito a enriquecer, para me Uhum. superar essa insegurança, que é muito grande. Auxiliadora, agora fala para mim o que é que você sabe, como é que foi a criação da sua mãe, já que ela era essa pessoa tão rigorosa, que julgava tanto. Como foi a criação dela? O que é que você sabe sobre isso? Eu sei, assim, mais coisas boas do que negativas. O pai dela, que era mais rigoroso e tudo, Hum, mas ela só tinha uma irmã e um irmão. uhum, Mas eu acho que é porque ela tinha muitos medos. Minha mãe tinha muitos medos. Os primeiros filhos ela perdeu todos. Eu fui a primeira que sobreviveu, né? Eu uhum, acho que ela tinha muito medo, né? Enfim, ela tinha muitos medos. entendo. Aí eu acho que no momento eu estou vivendo todos os medos que ela tinha. Pois é, que bom que você trouxe isso. Talvez no momento eu estou vivendo todos os medos que ela tinha. Medos que talvez já vieram registrados nessa memória ancestral dela e nos chakras, né? E aí o medo ele nos enfraquece. O medo, ele também tem a ver com a questão dos 0 aos 7 anos, dessa formação desse primeiro chakra, dessa presença desse pai ali, porque onde tem o pai, você fica corajosa, você não tem medo, o pai está ali, né? Agora, se esse pai também é um pai que ele julga muito, que ele fala com esse julgamento, com mais essa força, você leva isso como um bloqueio desse falar. Tudo contar no pai, porque ele era o anjo de Deus na nossa vida. Ele era o nosso Criador. Não, você está falando no seu pai ou no pai da sua mãe? Meu pai. E eu estou falando no pai da sua mãe. Eu estou falando naquilo que ela já traz e que ela passa para as próximas gerações, entende? Eu acho Porque que sim. a gente não é só a nossa história. Lembra que eu estou falando que a gente é a história dos nossos pais, que muitas coisas que vêm já nos nossos chakras, nas nossas memórias, elas vieram através dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. E cada um desses chakras se conectam mais com um deles. Então, muitas vezes é isso que acontece. Foi ótimo você falar isso. Não, isso não bate comigo e com a criação do meu pai. Meu pai era um anjo, meu pai era ótimo. Eu não passei isso sobre o meu pai.
não é sobre o nosso pai só, é sobre algum pai no nosso sistema familiar. O pai da nossa mãe, o pai do nosso pai. Lembra que aquilo que não foi visto numa geração vai precisar ser visto e ser resolvido na geração seguinte? E eu não vou resolver só sobre o meu pai. Aquilo que a minha mãe não conseguiu resolver com a mãe dela ou com o pai dela, mas que chega até mim. E como é que isso chega até mim? Com essa autossabotagem, com essa insegurança. E quem vai me dar essa segurança, essa estabilidade é esse primeiro chakra, é esse chakra dos 0 aos 7, é esse chakra que está mais fortemente conectado ali com o meu pai, com o meu enraizamento, com esse meu processo de nascimento. Pode ter sido lá atrás, porque se a minha mãe ou meu pai, eles vêm com esse chakra que não está fortalecido, isso vai reverberar em mim. Eu olho para lá, eu vou olhar para isso, eu vou precisar fazer esse movimento. Entende? É tão engraçado que você traz exatamente, trouxe a autossabotagem, trouxe esse medo que a gente vê, a conexão com o primeiro chakra, mas também com esse julgamento do verbo, aqui com o quinto chakra, que também é relacionado ao pai. Então, são dois chakras relacionados ao pai. Entende? Não são só dois, na verdade, são três diretamente. Mas só aqui na sua fala, a gente vê dois, e que tem a ver com o terceiro também. Porque esse terceiro, que é o da realização, aquele que eu vou olhar para ali para realizar, eu vou ter que ter esse olhar. Então, você tem problema de dizer a idade que está agora, não? Ai, tem um lance de 62. Não, me diga a sua idade. Não fica com negócio de data, que eu não sou boa com as aulas de matemática, não. Me diga logo a idade. 63? 63. Né? Pois é. E aí, muitas coisas que as coisas se repetem, porque os nossos chakras eles vão se fortalecendo de acordo com o nosso setênio. Mas quando eu chego no sétimo, eu volto novamente, como se eu tivesse de olhar para cada um daqueles chakras novamente. Porque aí o que eu não vi lá, eu vou precisar olhar agora. O que não resolvi lá, eu vou precisar resolver aqui e agora. Entende? Olha, e vamos tirar aqui uma cartinha auxiliadora. Bom, pode parar. Eu sou pequena e você é grande. Sou pequena, você é grande. Quem chega aí quando você faz essa fala? Eu sou pequena e você é grande. Olhando É para. minha mãe mesmo, na minha cabeça. Hum, O primeiro veio da minha mãe. certo. E quando ela vem, o que mais vem? É assim, eu sinto, nesse momento, é como se ficasse mais leve, né? Nesse momento eu sinto leveza. Agora você está com 62, né? Você está olhando para o segundo chakra, está no segundo chakra, olhando para essas questões relacionadas à mãe. Aquelas questões dos 7 aos 14, que não foram bem elaboradas. Só que provavelmente as questões que a própria mãe não resolveu com o pai, com as questões onde ela mesma ficou insegura, onde ela se autossabotou, onde talvez ela não conseguiu elaborar os julgamentos. E aí isso agora reverbera em você para que você possa olhar para isso novamente. Quer ver? Eu vou contar aqui rápido, 49, pessoa fazendo conta na frente das câmeras, mas é isso mesmo.
É isso mesmo. Me diz uma coisa, auxiliadora, você lembra de algo que possa ter impactado você nesse período dos 7 aos 14, que possa ter feito com que você tivesse insegurança, onde você, algo relacionado a isso, que te deixou insegura, que não bloqueou talvez esse poder pessoal? Eu acho que foi até bem antes, tá? Merida, eu lembro de muita coisa bem antes disso. Porque só nessa história que a minha mãe contava, né? É como se ela não, ela deixava eu, criança pequenininha, acho que eu com um ano e pouco de idade, acho que eu fugia, né? Aí os vizinhos encontravam, trazia para ela, ela tinha me dado banho e tudo, quando trazia para ela, né? Aí tinha um caso, que esse caso eu lembro, eu acho que eu era tão pequenininha, mas eu lembro. Era um homem que tinha um comércio, ele tinha uma radiadora. Eu ia para lá e ficava dançando, ele colocava meu nome na radiadora, avisando que eu estava lá, que eu era bem pequenininha. Aí ela sabia que eu estava só. E nisso, meu pai passou, colocou um comércio em casa. E praticamente quem cuidava mesmo de mim era meu pai. Me levava para colégio, me para reunião, essas coisas, né? Uhum, Aí eu era muito pequena, essa insegurança. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai, porque era ele que praticamente cuidava de mim. Na uhum, infância, na adolescência, tudo era meu pai. entendo. Vê se faz sentido você fazer uma fala, auxiliadora, e é como eu digo. As falas, elas não são feitas para ser repetidas de forma mecânica, só se ressoar no coração, porque não é sobre eu trazer uma fala e alguém repetir se não ressoar. Se não Uhum. ressoar, precisa dizer aquilo que ressoa no coração, porque isso é constelar, tá? Mas vem para mim isso mesmo da sua mãe, que ainda olha para o pai, né? Para isso que faltou dessa presença paterna, mas que de alguma forma, sem essa presença, sem essa força, ela não conseguiu estar no lugar dela de mãe, fazer o papel dela de mãe, dar aquilo que aquela mãe já poderia ter dado, porque de alguma forma ela estava presa nas questões dela ainda, entende? E aí a nossa mãe, é ela que vai nos dar, eu vou dizer, segundo a visão da alquimia, ela nos dá esse empoderamento na vida, tá? A mãe, ela traz a gente para a vida, né? A gente sabe na visão sistêmica. Ela precisa permitir que esse pai participe da nossa vida para que a gente flua, mas a mãe é que dá esse empoderamento, é a mãe com esse autocuidado que ela faz com ela, com esse amor que ela tem de alto amor, ela ensina para os filhos a fazer isso, sejam eles meninos ou meninas, e sobretudo quando são as meninas. Então, é a nossa mãe que vai dar esse empoderamento para a gente. E muitas vezes, onde ela não pôde, onde ela não esteve, e sobretudo nesse período ali, dos 7 aos 14, e quando eu digo 7, para alquimia, quando eu faço 6 anos, no outro dia eu já inicio o ciclo de 7. Então, não vou fazer 7 só daqui a um ano. É, meu aniversário, dia 19 de abril. Dia 20 de abril eu já entrei no ciclo dos 55 anos. Entende? Então, é assim, é mais ou menos ali. Então, vou te pedir para fazer uma fala assim, querida mãe, Querida mãe, agora eu sei agora eu sei. que essa insegurança e autossabotagem que eu sinto A autossabotagem que eu sinto não é apenas minha, não é apenas nem começou em mim. nem começou em mim. Ela já vem Ela desde já vem você. desde você. E na medida que eu não senti a tua presença nesse lugar de mãe, Na medida em que eu não senti a sua presença nesse lugar de mãe, eu não me empoderei.
eu não me empoderei, porque eu ainda espero por você. porque eu ainda espero Por você. por você. A minha criança ainda espera por você. A minha criança ainda espera por você, Pelos seus cuidados, pelos seus cuidados, pelo seu amor, pelo seu amor, pelo que mais que chega aí, auxiliadora, para você. incentivo, né? Atenção mesmo. Uhum. Eu sou pequena e a senhora é grande. A senhora é grande. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vamos tirar aqui mais uma cartinha. Quando for para parar, você diz, tá? Tá, bom, pode parar. Se eu ou os meus ancestrais te causamos algum mal, eu sinto muito, por favor, nos perdoe. Se eu, meus antepassados, lhe causamos algum mal, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Quando você repete essa frase, chega alguém na tua memória, alguém que pode ter passado aí, auxiliadora. Não chegou ninguém. Uhum. Porque a gente traz essa cartinha quando a gente vem fazendo a fala, né? A sua mãe sobre o que você falou para ela, e para mim chega como se de repente ela mesma, né? Pode falar para os antepassados dela, para os pais, para os antepassados, né? Se eu ou os meus ancestrais te causamos algum mal, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Na verdade, uma fala que a sua mãe e os ancestrais chegam falando para você, a partir da fala que você fez para ela, né? Se eu ou os meus ancestrais te causamos algum mal, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. E essa é uma fala muito genuína das mães, né? Eu digo isso porque eu vou para esse lugar e faço essas falas para os meus filhos. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que eu ainda não dei conta de resolver em mim, se eu não der, eles vão ter que resolver por mim, e vai ser mais desafiador para eles, né? Então, eu fico sempre com esse olhar atento. A Ana Beatriz, ela diz para mim, tudo para a senhora é constelação familiar. A senhora quer falar em constelação familiar o tempo todo. E aí eu digo para ela, é porque é assim, filha, tudo é constelação familiar. Constelação familiar não é só abrir um campo e você ir fazer os movimentos. Constelação familiar é você perceber o que está se passando aqui ao teu redor, na tua família, nas tuas próprias questões profissionais, de relacionamento, de saúde, para entender onde começou isso, ou onde começou, a gente não sabe exatamente, né? A gente até aprofunda quando vê nas constelações, eu tenho uma ideia. Mas, assim, para eu perceber que aquilo não é só meu, que aquilo começou lá atrás, que aquilo já vem de muito longe. E como que eu percebo? Eu percebo com os padrões que se repetem ao meu redor, com pessoas que estão sempre fazendo a mesma coisa, sempre fazendo a mesma coisa, elas estão me mostrando algo que eu ainda não curei em mim, algo que é preciso ser curado. E quem são essas pessoas que mais mostram? As mais próximas. São as mais próximas da gente que estão mostrando para onde a gente tem que olhar, para onde que essa cura ainda tem que acontecer. Deixa eu ler aqui se tem algo aqui sobre isso. Me diga como é que você recebe isso, auxiliadora. Ai, assim, eu sinto que bate tudo. Assim, tudo que você está falando tem tudo muito a ver mesmo, viu?
E aí é assim, quando se perceber se auto-sabotando, sem coragem para fazer o que tem que ser feito, olhar, imagina que a mãe está assim na frente agora, ou pega uma foto dela e diz assim, bota aqui a mão no coração espiritual, e esse coração espiritual é mais ou menos aqui assim, não é no meio, nem é do lado esquerdo, ele é aqui, ó, mais ou menos do lado direito, é mais ou menos. Eu boto a mão no coração espiritual, eu visualizo a minha mãe à minha frente e eu digo, mãe, agora eu sei que esse sentimento de autossabotagem, de falta de coragem, começou em você ou chegou em mim através de você, querida mãe. E eu sinto muito. Mãe, muitas vezes eu penso que esse é um sentimento que é meu, uma característica que é minha, mas agora eu sei, eu percebo. É sobre você. E eu sou a continuação da nossa história. Me abençoa, mãe, e me libera para que eu tome essa força da vida que chega de você até mim. Que eu também tome a força da vida que chegou até mim, do meu pai, mãe. Que é onde tem pai, tem presença, tem coragem, tem confiança. E se foi desafiador para você lá atrás, agora eu posso fazer diferente. É por você que eu vou fazer e eu vou conseguir também. Eu dou conta, mãe. Eu posso. Inspira, expira. E sente que essa força vai chegando. E claro, em alguns momentos vai dar de novo um medo, vai chegar a insegurança. Você vai dizer para você mesmo: não, eu não posso, não, eu não consigo, não, eu já estou acostumada, não, eu já tenho tantos anos. Não, eu posso. Eu posso. Elas não podiam, elas não conheciam, elas não sabiam de terapia. Hoje eu tenho outras ferramentas. E eu posso, boto a mão no chakra, quando eu souber exatamente o chakra que está conectado com cada um e com cada sentimento, ou se não sabe, só coloca a mão no coração espiritual e manda, olha, mãe ou pai, quem chegar. Eu sinto muito, agora eu posso. Eu limpo em mim com gotas de orvalho todas as vibrações, todos os bloqueios dos chakras que me impedem de ter coragem, de ter confiança, de fazer aquilo que é preciso ser feito para que se cumpra o meu planejamento aqui na Terra. E se por acaso for reikiana, coloca a energia do reiki. Trabalhar com qualquer cura e vibração energética, chama o Ho'oponopono, que é essa vibração de cura e transmutação, para que transmute essas energias e bloqueios nesses chakras que causam a autossabotagem, a paralisação, o julgamento, para que seja limpo e transmutado em retroativo desde os meus ancestrais até as próximas gerações, mesmo aquelas que eu nem conheço, nem vou conhecer no corpo físico. Inspira, expira. E sente a vibração que vai chegando. Deixa eu ler aqui. Faz muito sentido para mim. Parece que a história da auxiliadora é a minha história, e é isso. Essa é a nossa história. Nunca é sobre a história do outro apenas, é a nossa história. São aqueles que estão aqui agora, são aqueles que vão acessar depois no YouTube, aqui, são aqueles que só passaram por aqui só para olhar. Quem mandou isso aqui? O que a Caridan está fazendo? Eu vou clicar, não é só por acaso.
é porque de alguma forma precisava trazer algo e deixar no campo e levar algo do campo para lá. Eu também fugia de casa. E acredito que eu tinha de 8 a 10 anos, e ainda era maiorzinha, né? Ó. Ia para casa da senhora que fez o meu parto. Olha que forte, ir para casa da senhora que fez o parto, né? O que estava procurando aí? Nesse segundo chakra, olha, procurando a mãe, porque como é que se chamavam, né? Aquelas parteiras também? A mãe de leite, a mãe que deu à luz. No interior, o pessoal chama a parteira de mãe fulana, né? Assim, não é, não deixa de ser verdade. Ela ajudou a nossa mãe ali a parir. Ela é uma parte da nossa mãe, é a nossa mãe também, né? E na casa dela eu me sentia segura e amada, tá vendo? E aí, às vezes, alguém vai dizer, Idan, mas eu não tive a minha mãe biológica, eu, né, não tenho essa referência do amor materno, a minha mãe morreu cedo. Se conecta com a mãe Maria, mãe de Jesus. Se conecta com outra mãe, uma mãe cósmica, a mãe terra. Uma referência de mãe para você. Se é uma pessoa religiosa, adota essa mãe. Mas a mãe Maria já adotou a gente. E esse meu jardim aqui, eu vou dizer que é consagrado a ela. Vou virar aqui para vocês verem um pouquinho. Ela está ali, era a Nossa Senhora da minha sogra. E eu tenho outras, é o Jardim das Mães Divinas, elas são o Jardim das Mães Divinas. Aqui ainda vou colocar ali a foto delas, das outras, e vou mostrar para vocês. Mas eu organizei esse meu jardim, esse meu espaço, e assim, ofereci essa presença da mãe divina, dessa mãe que acolhe, da mãe mesmo, né? Assim, e me conecto aqui é a mãe natureza. Meu Deus, assim, não tem um lugar que eu me sinta melhor na minha casa, ou onde eu estiver, que não na natureza. Eu tenho um jardinzinho ali na frente que eu também adoro, mas aqui eu fico mais, eu vou dizer, em privacidade, porque ali é na frente da calçada, né? E eu gosto de conversar com as plantas e me abraço, e ali o pessoal não vai entender, e eu também não vou ficar à vontade, né? Eu disse aqui, eu já contei, que eu fui para a Bica do Ipu, lá na Serra, onde mora o meu pai, e lá eu conversava com as pedras, e lá eu abraçava, e lá em cima fica o pessoal passando, e a Ana Beatriz, mãe, tá todo mundo olhando para a senhora, pelo amor de Deus, o pessoal vai pensar que a senhora é doida. Deixa eles pensarem o que eles quiserem, eu não ligo, não. Mas ali na calçada você não se conecta o suficiente, né? Mas eu fico, mexo, mas eu gosto é aqui. Então, chama essa força dessa mãe, se apropria dela, é o pai que está faltando, se conecta com quem é Jesus, é São José, é um avô, né? Como às vezes é esse avô que vem para esse lugar do pai, honra esse pai, não julga ele pela ausência dele, pelo que ele não pôde fazer, pelo que ele não deu conta, mesmo a mãe também, porque tudo aquilo que a gente julga, a gente vai repetir ou a gente vai fazer pior. Então, a gente não quer repetir nem quer fazer pior. Deixa que cada um fez o que deu conta de fazer e a gente vai fazer os nossos movimentos. Tá certo? Tudo certo aí, auxiliadora? Ah, tudo certo. Então, hoje a gente fica aqui com esse nosso movimento, né? Que, assim, parece pequeno, mas é profundo, né? Meu coração deu até agora um ataque cardíaco aqui, né? Porque é a história de todos nós. Muitas vezes, devido a essas viagens que os nossos clãs fizeram de uma pátria para outra, a nossa mãe tem saudade da mãe pátria dela, da pátria mãe. E desse modo ela não consegue estar no lugar da mãe. E isso vai passando de geração em geração. E, e é tudo sobre isso. Então,
Para quem precisa, né, para quem quer tomar ainda mais a força da mãe, se conecta com a história dela, se conhece a pátria dela, se pode ir lá, vai na cidade, se é na cidade do pai, se conecta, porque quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente se fortalece, mais a gente vai integrando aqui dentro de nós, tá certo? E aí eu reitero aqui o meu convite, quem quiser e puder vir hoje à noite participar da constelação, é gratuita a representação, é muito bom. Na próxima quinta-feira a gente está aqui novamente, né, com os nossos movimentos constelatórios. Tragam o tema de vocês, porque eu digo que é uma cebola. Cada constelação que a gente participa, que a gente faz, a gente tira uma capinha, até que de repente algo que estava aqui dentro, ó, simplesmente sai e se resolve. E se fizer sentido, vem com a gente para a jornada no dia 31, olhar mais precisamente para cada um desses chakras através dessa visão alquímica sistêmica que nós vamos constelar e vai ser muito forte, porque vai ser aí, ó, uma lua cheia potência. Gratidão. A gente se vê e até breve. Tchauzinho. E a gente encerra aqui hoje, né, com esses movimentos constelatórios, com essas constelações. Sempre acontece às 10h08, às quintas-feiras, no meu Instagram, que eu vou deixar todo o link da descrição, vou deixar também como vir, né, participar com a gente da constelação específica, com a visão da alquimia sistêmica, no próximo dia 31, às 9 horas da manhã, para quem sentir no coração. Eu vejo vocês e sou grata por todos que passaram por aqui. Gratidão. Até o próximo encontro.